Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 72, Ouvidos. Eu agradeço mais uma vez o convite que me foi feito pelo Grupo Educacional e Assistencial Espírita Fraternidade para estar aqui hoje, contribuindo para a disseminação da doutrina espírita. Vamos à nossa prece inicial. Nós pedimos aos nossos mentores espirituais um momento de profunda concentração para que possamos, irmanados, refletir a respeito de conceitos necessários ao nosso aprimoramento espiritual. Que nós deles possamos fazer bom uso em prol do nosso crescimento e do crescimento dos irmãos encarnados e desencarnados que conosco convivem. Que assim seja. Eu quero propor aqui uma breve reflexão. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando, mas eu tenho certeza, vocês não estão pensando no processo sonoro, vocês não estão comandando suas duas orelhas externas para captarem as ondas sonoras e causarem uma vibração nos seus tímpanos. Ó, tímpano, vibra aí! Tampouco estão orientando a vibração dessa pequena membrana para fazerem vibrar três pequeninos ossos conhecidos como martelo, bigorna e estribo. Também não estão dizendo a orelha interna para acionar as células sensoriais para transformarem a vibração em impulsos nervosos e levá-los até o cérebro, onde será processada essa mensagem que eu estou emitindo. De tal maneira que vocês possam me entender. Vocês e eu não pensamos em nada disso. Nós simplesmente ouvimos. Ué, nós estamos em uma palestra espírita ou em uma aula de biologia? Vocês podem estar perguntando. O fato concreto é que nós não controlamos conscientemente esses processos. Não temos gestão alguma dele. Entretanto, a seleção do que ouvimos e do que nós não ouvimos é a nossa tarefa. Você e eu, embora não controladores desse processo, somos senhores e senhoras da decisão a respeito da seleção do que nós ouvimos. Eu não gosto de determinado estilo musical. Decida não ouvi-lo. Não suporto os noticiários que só dão notícias de tragédias. Decida não ouvi-los. Esse pessoal só vem me contar casos macabros. Decida não ouvi-los. Ou ainda conversar com ela a respeito de questões mais edificantes. A questão toda reside na nossa capacidade de seleção do que ouvimos, na decisão de permitir ou não a entrada do que queremos e do que não queremos ouvir. O texto diz: quem tem ouvidos de ouvir, ouça, em Mateus 11,15. E o texto é intitulado Ouvidos. Toda a gente os possui, que esse é o texto, e continua. Achamos, no entanto, ouvidos superficiais em toda a parte. Ouvidos que apenas registram sons. Ouvidos que se prendem a noticiários escandalosos. Ouvidos que se dedicam a boatos perturbadores. Ouvidos de propostas inferiores. Ouvidos simplesmente consagrados à convenção. Ouvidos de festa, ouvidos de mexericos, ouvidos de pessimismo, ouvidos de colar as paredes, ouvidos de complicar. Se desejas, porém, sublimar as possibilidades de acústica da própria alma, estuda e reflete, pondera e auxilia, fraternalmente, e terás contigo os ouvidos de ouvir, a que se reportava Jesus, criando em ti mesmo o entendimento para a assimilação da eterna sabedoria, que diz o texto de Emmanuel, que eu acabei de ler. Compreender o que Jesus falou. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Na medida em que nós evoluímos da compreensão do Evangelho, damos verdadeiros saltos. A doutrina passa a ser um divisor de águas.
temos outra percepção. Ampliamos o nosso conhecimento para julgar aquilo que nos eleva e aquilo que nos rebaixa. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma passagem atribuída ao irmão X. Uma pessoa se aproximou de Sócrates, aquela figura esquisita que viveu na Grécia e que não deixou nada escrito, mas cujos os ensinamentos nos orientam até hoje. Pois bem, essa pessoa dirigiu-se a Sócrates dizendo: cara, eu tenho algo muito grave para te contar. Essa pessoa está muito eufórica. Sócrates então perguntou calmamente: você já passou o assunto pelos 3 crivos? O da verdade? Tem certeza da veracidade? Não, só ouvi dizer. Sócrates continuou com aquela calma de grego. Já passou pelo crivo da bondade? E o indivíduo: não, de bom não tem nada. Já passou pelo crivo da utilidade? De útil nada há, falou o interlocutor. Se o que tens a me contar não é verdadeiro, não é bom e nem é útil, esqueçamos a questão. Esse, então, é um ótimo exercício para nos distanciarmos das situações que não nos elevam. No trabalho, na família, na roda de amigos, nas interações com os meios de comunicação, nas mídias sociais. Assim procedendo, erraríamos menos. Teríamos uma mente mais limpa. E às vezes ficamos como um radar esperando ouvir o chamamento para grandes obras. E deixamos de ouvir muitas coisas que, somadas, resultam em um produto muito maior do que pensamos. Maior do que as grandes obras que aguardamos chegar. É justo esperar, mas igualmente importante é aprimorar o nosso ouvido. Será que não é isso que o capítulo nos ensina? Achamos, no entanto, ouvidos superficiais em toda parte, ouvidos que apenas registram sons, ouvidos que se prendem a noticiários escandalosos, ouvidos que se dedicam a boatos perturbadores, ouvidos de propostas inferiores, ouvidos simplesmente consagrados à convenção, ouvidos de festa, ouvidos de mexericos, ouvidos de pessimismo, ouvidos de colar as paredes, ouvidos de complicar. Se desejas, porém, sublimar as possibilidades de acústica da própria alma, estuda e reflete, pondera e auxilia, fraternalmente, e terás contigo os ouvidos de ouvir, a que se reportava Jesus, criando em ti mesmo o entendimento para a assimilação da eterna sabedoria, como nos traz o texto. Atualmente é preciso cuidar do que ouvimos, selecionar o que ouvimos e de forma atenta, pois também somos multiplicadores, propagadores daquilo que ouvimos. Para tanto, temos que nos atentar para o viver o agora, aprender a ouvir atentamente, controlar a nossa mente para não voarmos enquanto outra pessoa está falando conosco. Ouvir atentamente é diferente de simplesmente escutar. Somente após o aprendizado e a reflexão poderemos falar de modo edificante, porque o insumo principal do falar é o ouvir. Emmanuel tem uma frase que diz: quem ouve, aprende, e quem fala, doutrina. Se falo algo que leva o outro a um caminho indesejado, eu estou atrapalhando a minha evolução e a evolução do outro. E depois de falar, já era. A palavra lançada é irrecuperável. Falou, tchau. É como um travesseiro de penas de ganso, Tente espalhar todas essas penas. Depois tente recolhê-las. É impossível. Será que você consegue recolher todas essas penas? Não vai conseguir. Ouvir, e sempre de forma serena, nos lembrando do Sócrates. É verdadeiro? É bom? É útil? O inventor Thomas Edison perdeu a audição muito cedo. E ele dizia que não ouvia um passarinho desde os seus 12 anos. Mas ao invés de desvantagem, sua surdez foi benéfica e o encaminhou à leitura com concentração profunda,
uma vez que estava desconectado das distrações inúteis. Cuidemos do que ouvimos. Como estamos usando os nossos ouvidos? É a pergunta que eu deixo a todos vocês. Fiquemos em paz.